Salve progressistas, eu sou o Clayson. Aqueles que conhecem de perto a familícia, né, a famosa familícia, sabem o que ocorre lá dentro. A família do Bolsonaro é uma família em pé de guerra. Eles estão sempre quebrando o pau. É uma coisa assustadora. E sempre foi assim. Bolsonaro está na sua terceira esposa. Cada esposa é um quebra-pau diferente. Tem casos aí de ex-esposa que acusa o Bolsonaro de limpar o cofre, onde havia dinheiro e joias que não eram declarados ao imposto de renda. A gente vê essa situação do Bolsonaro, que acaba tendo um patrimônio maior do que aquilo que ele ganha, nunca trabalhou que não seja, né, a gente pode dizer que se for um trabalho que ele fez como deputado, né, se fosse considerar isso um trabalho, parabéns, viu? Mas, de acordo com o que ele ganha, um patrimônio muito maior, e a gente percebe que a briga, especialmente entre irmãos, é muito grande. Esse mais novo, esse Jair Renan, que é acusado de tráfico de influência, esse daí é execrado pelos outros três irmãos, especialmente porque num dado momento ele disse que pegaria uma mulher da esquerda, uma menina da esquerda. Isso daí foi motivo para que os outros ficassem, não, já se viu você pegar uma mulher da esquerda, como se as coisas fossem assim, esses debates machistas ali dentro. Há também um desencontro, especialmente entre o Flávio e o Carlos, o Carluxo. O Carluxo, em 2018, foi responsável por organizar de forma direta e às vezes indireta esse chamado gabinete do ódio, que nada mais é do que essas articulações em redes sociais, com fake news, com mentira, com invenção, com ódio, essas mensagens terríveis que foram praticamente a marca do bolsonarismo e o que realmente fez, pelo menos em 2018, o Bolsonaro ganhar as eleições. O Flávio, por ser um cara mais comedido e por ser um cara que articula as questões partidárias, por ser um cara que conversa um pouco mais, é um senador e tudo mais, ele tem a tendência a ser um cara que vai lidar mais com articulação política. Coisa que o Carlos não tá nem aí com isso, né? Vereador, tá lá, deveria estar lá no Rio de Janeiro, né? Mas já se sabe que ele ficou cerca de 9 meses morando em Brasília, e isso criou uma situação entre ele e a Michelle, porque ele tem ciúmes do Bolsonaro ouvir a Michelle, é um ciúmes, é uma situação, uma guerra, né? É uma guerra, aquilo ali é uma guerra. E agora a gente tem muito escancarado o desgosto do Carlos Bolsonaro com a campanha feita pelo PL, pelo partido do Bolsonaro. Desgosto tão grande que o próprio Carlos Bolsonaro, ele coloca publicamente isso. De fato, esse slogan que o PL inventou para o Bolsonaro não é tão bom assim, né? Tem palavras negativas lá na frase, realmente não ficou muito bom. Nesse ponto tem que concordar com o Carlos. Mas o que o Carlos quer? Assim que o Carlos demonstrou esse desinteresse, assim que criou essa situação com o PL, você percebe que o Bolsonaro ele começou a ligar o botão Carluxo. Então, num primeiro momento, vai lá o Flávio Bolsonaro, articula para que ele possa fazer esse meia-culpa, para que ele possa ser mais comedido, não entrar em situações mais polêmicas. Essa situação toda que fez com que o Bolsonaro ficasse até um pouco mais comedido em alguns momentos, um pouco mais assim, pé atrás. Quando aconteceu o lançamento dessa campanha do PL e que o Carlos Bolsonaro vai à internet para colocar o seu desagravo, a partir dali o Bolsonaro virou esse capeta que você está vendo aí, né? Não é que ele virou, ele sempre foi, mas ele liga então esse modo Carluxo. E aí começa a xingar todo mundo, e aí começa a ir direto. Ontem fez um discurso contra o Fachin. O discurso dele de ontem foi asqueroso, aquele discurso nojento, falando sobre fraude em eleição, falando sobre o fato de que ministros do STF vão contra as chamadas 4 linhas, como ele fala, e aí atacando e chutando balde, como se diz no popular, né? Chutando balde.
O resultado disso, é claro que isso cria uma série de problemas. Bolsonaro, ele hoje, por ser um candidato a presidente, ele deveria estar envolvido nessas articulações estaduais, porque um presidente ele não se elege sozinho. Você vê que o Bolsonaro, ele não tem palanque no Nordeste. Quando muito, ele vai ter 2 palanques no Nordeste, que é o do Collor, que, vamos combinar, a imagem do Collor não é nada lá essas coisas, né? Para mim é um lixo, mas veja bem, até para o próprio nordestino, para o alagoano, é uma vergonha essa imagem do Collor. E ele tem o ministro sanfoneiro, aquele ministro paspalhão que fica tocando sanfona e cantando desafinado. Então são os únicos 2 nomes que o Bolsonaro tem no Nordeste. Então ele deveria estar preocupado em melhorar a sua situação no Nordeste, que é um calcanhar de Aquiles. É uma situação complicada para ele. Ele não está preocupado com isso, então para ele tanto faz como tanto fez. E aí ele vai para a internet e começa a participar desses eventos onde ele chuta o balde totalmente, criando uma situação ainda mais difícil para que ele possa, pelo menos do ponto de vista dos seus apoiadores ali mais próximos, do ponto de vista partidário, para que ele possa ter uma melhor situação nesses lugares onde ele é mais fragilizado do ponto de vista eleitoral. Ele não está nem aí com isso, ele não se importa com isso. E esse é o pensamento do Carlos Bolsonaro, não é o pensamento do Flávio. O Flávio realmente gostaria muito, quer muito, que o Bolsonaro possa utilizar melhor a sua posição de presidente para poder fazer esses arranjos. A própria entrada do Bolsonaro no PL já foi uma briga enorme entre o Carlos Bolsonaro e o Flávio. O Carlos contra a entrada do Bolsonaro no PL em função do fato do Valdemar da Costa Neto, o presidente do partido, ter sido um cara preso por corrupção. Então, o Carlos vê uma fragilidade nesse ponto. Fala, vou entrar num partido de corruptos. E o Flávio não. O Flávio vê o PL como uma possibilidade de crescimento partidário, uma possibilidade de um desenvolvimento melhor de um partido, vê uma segurança por parte do Valdemar Costa Neto, não sei aonde ele vê, mas ele vê isso. Então, teve um momento em que o próprio Bolsonaro anunciou a entrada no PL, desistiu. Ele desistiu da candidatura, ficou em suspenso uma semana. Nesse meio tempo, nós estamos aqui, estamos noivo, não casamos ainda, começou a falar essas coisas. Depois ele decide aí sim entrar no PL. Mas por que isso aconteceu? Porque houve esse quebra-pau gigantesco entre Flávio e Carlos Bolsonaro. A gente lamenta muito, eu lamento muito, que a gente ainda esteja nessa situação em que realmente o país esteja na mão de aloprados. É uma família de amalucados, de gente aloprada, de gente fora de si. O Flávio Bolsonaro comprando casa de milhões quando estava envolvido nessa rachadinha. Aliás, havia até uma coincidência, né? Dele ter roubado 6 milhões pela rachadinha e comprado uma casa de 6 milhões, a suspeita desse roubo. Então a gente vê essa situação e, paralelo a isso, essa briga interna. Uma briga que parece não ter fim. Porque a cada dia que passa, as coisas ficam piores lá dentro e isso reflete diretamente no país. Tudo que nós estamos vendo agora com relação a esse acirramento do Bolsonaro é porque o Bolsonaro fez essa campanha do PL, o Carlos ficou insatisfeito com isso e começou a manipular o pai, né, o Jair Bolsonaro, para ser esse cara que está infernizando todo mundo. Quem perde somos nós, é o Brasil, é o povo. Imagine você, um país na mão de uma família de aloprados. Eu quero que você me fale o que você pensa a respeito disso. Por favor, coloque seu comentário aqui. Não se esqueça de dar o like no vídeo. O seu like é importante para que outros brasileiros como você possam acompanhar. Se inscreva no canal, ative o sininho. Tem dias como hoje, por exemplo, que a gente faz 2 vídeos aqui. Está sempre aqui para trabalhar para você, para levar informação. Então, por favor, esteja junto conosco também. Também peço para você que chega no final dos vídeos, para que você nos ajude aqui com o nosso Apoia-se. Nós temos anjos que cuidam do nosso canal
São pessoas que todo mês estão nos apoiando pelo Apoia-se. Então, se você puder apoiar esse projeto, é um canal independente e a gente precisa dessa ajuda. Então, por favor, nos ajude. Você pode nos ajudar agora e nesse momento com qualquer valor pelo Pix, qualquer valor mesmo, tá? Claro, se você puder e se você quiser, nos ajude. Grande abraço, até a próxima.